Vamos iniciar uma roda de conversa sobre mobilidade urbana sustentável. Então, convido aos palestrantes que estão aqui presencialmente, o Renato Barrandir Júnior, secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade de Niterói, e o Vitor Nunes Cruz, coordenador de Engenharia Operacional do VLT, representando aí o presidente do VLT. O Eduardo Leal já está conectado aí à distância, e eu vou passar a palavra para o nosso querido professor Cláudio Falavigna, que é professor na Universidade de Córdoba e é o nosso moderador à distância, né, Cláudio? Então, bom dia, Oribaldo. Bom dia, obrigado Cláudio. aí pela palavra. Bom dia a todos. Bom dia aos palestrantes. Eu sou Cláudio Falavigna, faço às vezes de moderador. Eu sou argentino, sou da Universidade de Córdoba. Eu fui aluno lá do PET, da COP, eu fiz o doutorado lá, e peço desculpas aí pelo portunhol, que pode sair um pouquinho, às vezes o sotaque argentino, o sotaque de Córdoba, né? Se está tudo certo, a gente pode começar a nossa roda de conversa. Vamos ter até 12h30, né? O horário marcado para a roda de conversa. O tema vai ser mobilidade urbana sustentável, e vamos ter dois palestrantes presencial lá na sala, o Vitor Nunes Cruz e o Renato Barrandir Júnior, né? E vamos ter um palestrante, que é o professor Eduardo Leal de Oliveira, que vai estar aqui pelo Zoom. Se está tudo certo, a gente dá começo, né? Eu vou começar pelo Eduardo Leal de Oliveira, vamos manter a ordem da programação. Está tudo certo lá para começar, Rivaldi? Posso começar? O Eduardo já está aí, estou vendo o vídeo dele. Tá, então vou apresentar o Eduardo, professor Eduardo Leal de Oliveira, engenheiro civil, tem mestrado e doutorado pela COP, né, pelo Programa de Engenharia e Transportes. É professor aposentado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, da UERJ, e consultor na área de engenharia e transporte, com ênfase no planejamento e organização do sistema de transporte, atuando principalmente nos seguintes tópicos: modelagem do sistema de transporte, mobilidade urbana, estudos de tráfego, avaliação econômica de projetos, e nos últimos 12 anos tem participado em inúmeros projetos como consultor pela Fundação Getúlio Vargas. Bem-vindo, professor, um prazer. Vamos passar a palavra para Obrigado pela introdução, Cláudio. O nosso tempo é bem curtinho, né? Eu ouvi falar que são 15 minutos, não é isso? Então, vou tentar ser breve e cobrir. Quer dizer, a minha ideia é mostrar a minha experiência, que eu acho que talvez interesse um pouco mais aos participantes aí, é que eu participei como coordenador dos estudos de demanda lá da linha 4, né? E houve muita polêmica na época, por conta da mudança de diretriz e tudo, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, antes disso, vou situar um pouco na questão da mobilidade sustentável e como é que isso daí se encaixa uma coisa na outra, e também no planejamento de transporte, particularmente na parte metroviária, que eu vejo como, enfim, que faltam algumas pecinhas ainda que a gente pode melhorar. Eu vou trazer mais perguntas do que respostas, mas vou estar à disposição depois para conversar. Eu agora compartilho aqui minha apresentação, não é isso? Deixa eu ver, vamos ver se todos... Deixa eu ver como é que eu acho. Todos estão vendo? Sim. Está aparecendo a apresentação Mobilidade Urbana Sustentável. Ok, perfeito. Então, vou pular um pouco a parte da introdução, porque acho que já foi suficiente. Vou tentar aqui fazer funcionar isso. Então, um pouquinho de mobilidade e planejamento, um pouquinho do metrô, planejamento do metrô, e a linha 4 atual do metrô. Vou pular o currículo, já que já foi mais do que falado. Então, mobilidade e planejamento. Bom, esses nomes aí, eu já estou na casa já dos 70 anos, né? Venho trabalhando na parte de planejamento de transporte desde os anos 70. Comecei ainda estudante,
E o que a gente vê é que esses nomes vão mudando ao longo do tempo, né? E vão evoluindo, e é natural que seja isso. O problema é que, por vezes, esses conceitos não são bem fechados, né? Então, o que seria sustentável exatamente, né? A visão que eu tenho, e não minha, né, e de muitos, né, é que é a nossa preocupação em se fazer uma mobilidade urbana que atenda às necessidades atuais, mas sem comprometer as necessidades futuras, né? Então, por isso, a gente tem que englobar pilares econômicos, ambientais e sociais. Então, hoje em dia, qual é o consenso que existe? É que a gente não pode esquecer, né, o transporte não motorizado, porque a gente precisa ter uma certa hierarquia, né? Conforme a distância, os deslocamentos devem ser feitos de um modo de transporte ou de outro modo de transporte. Então, deve-se ter uma rede bem equilibrada em que permita que pequenos deslocamentos possam ser feitos a pé ou por meios de transporte não motorizados, e longas distâncias devem ser feitas através de uma rede bem estruturada, privilegiando transportes de alta capacidade. Ou seja, a gente tem que ter uma engrenagem bem azeitada, né, entre socioeconomia, urbanismo e engenharia de transporte, para que a gente possa ter o que a gente chama de uma rede estruturante. Bom, para isso, tem sido feito ao longo dos anos, e vou falar aqui mais nos últimos 10, 15 anos, né? Não, até 20 anos, mais ou menos, uma série de planos. O problema é que esses planos, frequentemente, não são complementares e, por vezes, conflitantes, particularizando mesmo aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, enfim, que é a parte maior da minha experiência. Por exemplo, qual o papel do transporte aquaviário na Baía de Guanabara? Há planos conflitando quanto isso. Quer dizer, nós vamos fazer um túnel sobre a Bahia ou não vamos? BRT Transbrasil versus ferrovias e até versus metrô. A gente vai ver aí, que eu vou mostrar rapidamente, que há planos com as três vertentes, e nenhum desses planos foi cancelado. Qual é o papel do VLT? Ele, ora, é visto como um meio de transporte de média distância, como que foi pensado para a Barra em um desses planos, desses inúmeros planos, ora, como a gente vê hoje em dia, um papel de distribuição de viagens no centro da cidade. E qual o papel do metrô? Que é o que a gente vê, enfim, o mais bem-sucedido em cidades do porte do Rio de Janeiro, mas que a gente sabe também que tem custo bastante elevado. Bom, nossa rede estruturante atual na região metropolitana do Rio de Janeiro é mais ou menos o que a gente vê aí na tela. Claro que ninguém consegue ver perfeitamente, mas quem conhece bem o Rio aí verifica que nós temos uma série de modos de transportes interligados, razoavelmente integrados, alguns deles funcionando muito bem e outros de forma precária, como, por exemplo, o BRT, que começou muito bem e que foi meio que abandonada a parte de manutenção viária e com consequências graves na operação e até vandalismo em estações que levaram a fechar alguns ramais. Diversos planos pensaram em redes estruturantes futuras e com vertentes um pouco diferentes. O PDTU de 2015, nessa altura, ele já via o BRT, que já era uma realidade, né? Pensava no metrô, e dá para ver um pouquinho aqui, se a gente puder ver aqui na tela em cor de laranja, né? Que é uma previsão de expansão do metrô, linha 2, para Niterói, integrando com uma linha 3. Já o plano de mobilidade urbana sustentável de 2017, por exemplo, portanto, pouco tempo depois, já não enxerga esse túnel, né, dessa expansão do metrô em direção a Niterói. Então, já é uma visão um pouco diferente. Em paralelo, nesse mesmo período, estavam sendo feitos estudos para uma nova concessão de barcas, uma vez que a CCR quer entregar a sua concessão por considerar que não é viável. Vejam a insegurança que traz a existência ou não de uma expansão de um metrô para Niterói, com a operação de um sistema de barcos modernizados com um prazo de 20 ou 30 anos. O plano estratégico, né, de desenvolvimento urbano integrado, feito pelo pessoal do Jaime Lerner, em um grupo grande, inclusive com o pessoal da própria UFRJ, né, já tem uma ênfase grande
no uso da Baía de Guanabara para transportes aquaviários, como podem ser vistos por essas linhas bem fraquinhas aqui que eu estou tentando mostrar, né? Enfim, tem uma visão diferente, e esse até, de certa forma, é complementar, já que ele tem uma visão em cima de centralidade, uma visão do urbanismo em direção à engenharia de transporte. Bom, o metrô, como é que fica, então? O primeiro plano do metrô, enfim, bem feito e bem consolidado, foi feito lá em 1968. E ele começou, como naquela época eu comecei a trabalhar nessa área e até em projetos de planejamento do metrô, por volta de 1975, por aí, que já bem posterior a esse plano aí. Eu vejo que nessa época o acesso a computador era caro e complexo, né? Tinha computadores de grande porte, etc. Boa parte do trabalho era feito à mão. Então, o processo aí de definição de uma linha prioritária para o metrô, nesse estudo de 1968, foi feito dividindo-se o mapa em quadrículas e dando-se pontuações quanto à capacidade de geração de viagens de cada quadrícula dessa, seja de atração, seja de produção de viagem. A gente vê aí que na região do centro, né, a gente tem uma série de quadrículas escuras, mostrando um potencial maior. E a ideia, então, era conectar essa região da Zona Norte e a Zona Sul, passando e levar esse pessoal para o centro. Esse processo teve como consequência a linha mestra aí da nossa linha 1. E a gente vê que ela começa em Santos Penha e vai até Nossa Senhora da Paz. Essa era a ideia da linha prioritária, que é muito semelhante ao que foi realmente implantado aqui no Rio de Janeiro. Embora ele, durante muito tempo, né, essa linha ficou parada em Botafogo e ela começou só na região central. Esse mesmo plano de 68 previa que a linha 1 evoluiria para se expandir em direção a Jacarepaguá. E a Barra da Tijuca, nessa época, era considerado praticamente um local de veraneio, que as pessoas tinham casas para ir, é um lugar muito rarefeito. Então, não se cogitava em Barra da Tijuca. A linha 2, por sua vez, tem um trajeto bastante semelhante ao que veio a ser implantado. Já naquela época se via como importante a ligação Estácio-Largo da Carioca, que hoje parece ser a mais prioritária, e se pensava numa ligação até Niterói. Então, a linha 2 era basicamente de Niterói até Pavuna. Essa rede deveria ser implantada em fases, né? A primeira delas, de Santos Penha até Nossa Senhora da Paz. Essa que foi, na verdade, implantada em fases, mas até Botafogo, depois ficou muito tempo aumentando praticamente de estação em estação. A segunda fase deveria ser parte da linha 2, que viria do Castelo até Triagem. A terceira já seria em direção à Zona Norte, mais precisamente em direção ao Meia, por aqui. Essa extensão nunca foi feita. A quarta até Jacarepaguá, que também não foi realizada. A quinta até Pavuna, que já vem funcionando há muitos anos. E a sexta seria em direção a Niterói. A gente vê que, além dessas mudanças macro, foram feitas mudanças mais micro, né, em termos de implantação. Por exemplo, em Copacabana se abandonou aquela ideia das quadrículas e de se obedecer às estações, principalmente nos locais de maior geração de viagens, e a linha, em vez de seguir pela Avenida Nacional de Copacabana, ela foi para a encosta dos morros, né? O que a gente fez uma economia, provavelmente, eu não tenho os números aqui, provavelmente sensível em termos de custo de implantação, mas isso incorreu em um aumento significativo nos tempos de viagens para os usuários de Copacabana. Em 1983, então, não muito depois já da implantação dessa primeira parte aí da nossa linha 1 de metrô, que tem, já há uma modificação significativa. Já não se pensa mais em ligar a linha 1 até Jacarepaguá, mas, sim, até a Gávea, quer dizer, a expansão de Santos Penha viria para a Gávea, enquanto que o ponto terminal em Ipanema deixaria de ser a Praça Nossa Senhora da Paz, e sim General Osório.
De fato, essa estação General Osório ela foi construída, finalmente, mas foi construída no fundo em Copacabana. Ela é mais próxima da Rua Sá Ferreira, que fica no posto 6 de Copacabana, do que da Praça General Osório propriamente dito, embora a entrada principal seja nessa praça. No PDTU, com proposta para 2005, já se fala em fechamento do anel. Temos uma outra modificação significativa na linha 1, que é levar não apenas até a Gávea, mas até a General Osório. E agora já aparece o traçado que se fala como original da linha 4, que seria a integração em Botafogo, de Alvorada até Botafogo. Além de outras linhas, né, como ligação com a Ilha do Centro, Ilha do Governador, ligação Alvorada, Galeão, e o que a gente vê aqui, uma linha Transpan, que não seria de metrô, mas já visando ao Pan-Americano que houve no Rio, se não me engano, em 2008. A linha 3 já aparece, mas dessa vez com uma modificação. Em vez da travessia ser feita da linha 2 até Araribóia, o inverso é feito, né, de Niterói para a Praça 15. A integração, então, seria na Praça 15, não no lado de Niterói. Proposta para pós-2005, esse mesmo PDTU, previa um VLT, conhecido na época como Bonde da Barra. Então, seria um VLT para uma distância relativamente longa, né, como extensão do metrô, extensão da linha 4, praticamente. Não se falava também em BRT. Muito bem. Chegamos, então, agora à linha 4 atual do metrô, onde eu participei mais intensamente pela Fundação Getúlio Vargas. Então, nesse estudo da Fundação Getúlio Vargas, eu fui coordenador dos estudos de demanda, na realidade, mais um supervisor dos estudos que vinham sendo realizados por um grupo, principalmente da empresa Sinergia, para ter uma visão da Fundação Getúlio Vargas, quanto à parte técnica, etc. Então, o estudo foi muito bem feito e muito bem aceito. E algumas contribuições desse estudo que eu acredito tenham sido bastante positivas. Uma delas foi a confirmação de maior potencial de demanda na nova diretriz. De fato, esses estudos de 2010 partiram que a integração da linha 4, em lugar de ser feita na estação Botafogo, como previsto inicialmente, passaria a ser feita na estação General Osório, em Ipanema. Bom, pensou-se também na otimização do acesso às estações, quer dizer, vamos localizar as estações de forma a que o acesso a pé possa ser privilegiado. Talvez a contribuição mais importante tenha sido convencer o governo estadual de que era importante a unificação da bitola. Na época se pensava que a linha 4 deveria ter uma bitola internacional, a de 1,435, que era a premissa original que foi colocada. Isso obrigaria um transbordo em General Osório. Também geraria um problema com centro de manutenção, que não poderia ser usado o centro de manutenção existente para a linha 1, porque teria que ser construído outro no Jardim Oceânico. Imaginem o custo, a intervenção no local. E, finalmente, possibilitaria a racionalização da frota, com a possibilidade de compartilhamento entre as linhas 1, 2 e 4. Outra preocupação foi flexibilizar para expansões futuras, principalmente na estação Gávea. A ideia inicial não previa, né, permitir essa futura expansão em direção a Tijuca, Uruguai, ou mesmo a Botafogo. Então, a recomendação da Fundação Getúlio Vargas foi que se deixasse isso aberto para evitar problema semelhante ao que aconteceu na estação General Osório, quando foi necessário se construir uma extensão da estação, porque o posicionamento da estação original da estação General Osório tornava muito difícil dar continuidade à linha 1 em direção ao Leblon, sem que houvesse um impacto significativo nos imóveis existentes, que exigiria possivelmente a interdição de alguns daqueles prédios, daquela região de alto padrão de vida, né, durante um período considerável. O traçado esquemático, depois de um projeto conceitual realizado, foi esse que nós estamos vendo aí na tela,
e que ele foi totalmente construído, com exceção da parte da Gávea. A estação da Gávea ainda não está funcionando, como todos, a maioria sabe, e hoje o General Osório se segue direto para São Conrado, sem passar pela Gávea. Esse slide mostra a preocupação com a localização das estações, então a gente vê que esse círculo vermelho é um raio de 600 metros. Então, Ipanema, Leblon e mesmo boa parte da Gávea, principalmente o Baixo Gávea, está coberto num raio de 600 metros das estações, da localidade real das estações. Essa ideia é que todos pudessem acessar a pé, né? E quem não tivesse uma área de distância a pé poderia chegar com facilidade de bicicleta ou mesmo por outros meios, carona ou qualquer coisa parecida. Em São Conrado, pelas suas próprias características, se optou por uma localização das estações próxima à Rocinha, como já era previsto anteriormente, né? Em Jardim Oceânico, a ideia é que seja uma estação terminal provisória, né? Que no futuro deveria haver uma expansão em direção à Alvorada. A ideia é que haveria integração com os BRTs, que nessa ocasião já vinha sendo falado, e o que efetivamente ocorreu, e que se tivesse também edifícios garagem ou alguma solução para que os usuários da Barra pudessem chegar ao Jardim Oceânico com seus automóveis, já que se sabe, né, que o meio de transporte dos moradores da Barra predominante é o automóvel. Quer dizer, o desejo deles é o uso do automóvel. Então, deveria se incentivar de alguma forma a que se pudesse chegar ao metrô de automóvel e depois seguir viagem. Bom, hoje em dia já há um movimento entre os diversos condomínios da Barra de colocação de ônibus, de ligação desses condomínios até o Jardim Oceânico, que permite atrair um pouco mais dessa demanda. Prezado Eduardo, licença, a gente estaria com tempo aí, mais 1 minuto, 2 minutos para fechar, pode ser? É suficiente, obrigado. A rede metroviária prevista para 2045, no Plano Diretor Metroviário de 2017, ela coloca como prioridade a ligação, antes de 2025, a ligação Estácio-Praça 15, que, enfim, parece ser um consenso, mas para 2025, a ligação Praça 15 Araribóia, e aí nós temos de novo a questão do conflito Barcas versus túnel subterrâneo do metrô. Presidente Vargas Deodoro, que é enfim, a diretriz muito semelhante ao BRT Transbrasil, quer dizer, é difícil entender porque os dois existiriam. Ligação Araribóia-Alcântara, que é a nossa linha 3, já prevista muitas vezes, e para 2035, 2040, até 2045, outras ligações, inclusive aquela antiga expansão em direção Meia, da linha 1, e em direção à Gávea. Vou deixar, então, para finalizar, algumas questões. Por que produzimos planos simultâneos e conflitantes? É uma provocação, evidentemente. Há consenso firmado sobre o que é mobilidade e o que é sustentável? Isso me parece que, às vezes, esse conceito não está bem firme. Por que se elaboram planos com pouca ligação com a disponibilidade de recursos? Quer dizer, a gente vê planos claramente com horizontes de implantação que não guardam nenhuma relação com a disponibilidade de recursos. Por que não há um acompanhamento sistemático de um plano de ação? Nós vimos aqui diversos planos que vão mudando de direção, claro, o que é natural que aconteça, mas não há um acompanhamento dessa implantação. Frequentemente, um plano acaba, ou ainda nem acabou de ser, ainda nem foi publicado, e já há modificações nesse plano com execuções por um motivo ou por outro. Então, eu gostaria de deixar essas dúvidas aí para a gente conversar. E agradeço a todos, então. Bom, obrigado, professor. Muito boa a sua apresentação. Agradeço aí pelo tempo. Desculpa aí ter atrapalhado a sua apresentação. Nada. Se os palestrantes concordam, eu sugiro fazer as perguntas para o final, porque é o formato da roda de conversa, né? Vamos fazer as apresentações primeiro, a gente deixa as perguntas para o final. Se todo mundo concorda, então eu vou apresentar o nosso próximo palestrante, que vai ser o Vítor Nunes Cruz, né?
Ele trabalha no VLT Carioca desde o início do projeto, 2014, atua em várias áreas, passando por implantação, manutenção e operação do sistema do VLT. Possui formação em engenharia de produção pela Universidade Federal de Ouro Preto, né? É mestrado em engenharia e transporte pelo Instituto Militar de Engenharia do Rio. Atualmente exerce a função de especialista em engenharia de operações pelo grupo CCR, atuando em projetos no VLT do Rio, metrô de Salvador, linhas 4 e 5 do metrô de São Paulo e linhas 8 e 9 da CPTM, também em São Paulo. Prezado Vitor, eu passo a palavra para você. Bem-vindo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a todos aqui, parabenizar a organização pelo evento, um evento muito importante, e agradecer também a presença do VLT, contribuindo aí com vocês. Tá? Bom, eu trouxe também alguns slides para falar um pouquinho sobre sustentabilidade de vocês, dentro da visão de um operador, né? E trazer algumas coisas talvez um pouco diferentes do que o VLT contribui nesse contexto aí de sustentabilidade. Bom, aguardar aí o pessoal colocar a apresentação. Cai em pé mesmo? Cai em pé. Opa! VLT de Niterói já, ô, que beleza, hein? Pronto. Essa aí. Esse é o nosso VLT carioca. Bom, pessoal, então vou trazer um pouquinho, não sei se todos conhecem o VLT, talvez tem gente que participa e não é aqui da cidade, então vou falar brevemente, só contextualizar o modal para vocês, o sistema, né? E depois eu falo um pouquinho desses aspectos que eu comentei em relação à sustentabilidade. Bom, em primeiro lugar, nosso projeto, né, a concepção dele, né? O VLT, ele foi um projeto dentro de um contexto maior, que é a revitalização da região portuária, né? Para quem também não conhece, a região portuária há poucos anos, há década atrás, é uma região bastante degradada, então foi um projeto bastante grande de revitalização dessa região, e o VLT ele entrou com duas principais funções, eu diria, né? A primeira, conectar os bairros da região central e da região portuária, que até então não tinham uma ligação muito clara. Lógico, tem o sistema rodoviário, mas um sistema sobre trilhos faria essa conexão de forma muito mais fluida. E depois a gente tem também a questão da conexão dos modais que abastecem o centro do Rio, né? O professor apresentou antes ali vários modais, né? Todo aquele desenvolvimento do sistema para chegar ao centro, mas a gente tinha um problema que eles não estavam devidamente conectados. E o VLT também trouxe essa função de você fazer interligação de vários modais ali, depois eu vou até passar um slide que vocês vão entender isso melhor. Bom, com isso, o projeto foi estruturado, então, e implementado, né, com 29 paradas e estações. A gente faz uma divisão aí, porque a gente considera a parada que não tem linha de bloqueio, ela não é fechada, e esse é um conceito diferenciado também do sistema. Uma frota de 32 trens, 13 subestações, né? O sistema é totalmente elétrico, então a gente tem 3 subestações que alimentam o sistema, 3 sistemas operacionais para a gente fazer todo o controle da operação, manutenção, toda a regulação do sistema, 6 equipamentos de manutenção que estão dentro do nosso centro de manutenção, que apresenta 15 mil metros quadrados. Inclusive, é um centro de manutenção bastante otimizado, né? Ele tem uma dimensão pequena e até um case aí que muitos visitam para entender como que a gente opera com esse centro e uma frota de 32 trens. Bom, então aí olhando para o nosso mapa geral, o VLT opera por meio de 3 linhas, né? A primeira, que é de Praia Formosa, ali região da rodoviária Novo Rio, que conecta o Santos Dumont. Então a gente já tem aí, já começa a perceber um grau de conexão entre os modais, né? A gente tem a rodoviária, ali a gente também tinha o antigo terminal Henrique Otti de ônibus também, que entrava nessa conexão, passando ali pela região da Gamboa, região do Boulevard, onde a gente tem o terminal de cruzeiros, também, que até então não tinha nenhum tipo de conexão com algum sistema regular, passando por todo aí o Branco até o Santos Dumont, que é o terminal aeroviário, né, e também ficava ilhado, como as únicas opções ali, o sistema rodoviário ou táxis.
Depois a gente tem a implantação da linha 2, que partia também da região, passando pela Central do Brasil, que é o nosso grande hub ali de transportes, chegando até a Praça 15 e conectando, então, o sistema aquaviário aos demais. E a terceira e última linha, que conectava a Central ao Terminal Santos Dumont, também passando pela Rio Branco. Então, nota que a gente tem 3 linhas que se sobrepõem, né? Então, a gente tem uma condição de capilaridade muito interessante, como o professor também chegou a comentar, né? Essa distribuição dentro do centro do Rio, trazendo também essa vantagem, né? do passageiro ele poder trafegar dentro do Rio usando o sistema VLT e por meio de benefícios de integração tarifária, o usuário pode trafegar entre linhas pagando apenas uma tarifa só. Então, assim a gente opera, assim o sistema funciona, e hoje tem essa dinâmica de viagens que, ao contrário de alguns sistemas, a gente não tem só um movimento pendular de manhã e tarde. A gente tem praticamente um platô onde, ao longo do dia inteiro, a gente tem viagens ali para resolver problemas, almoço, chegada de trabalho, saída, enfim. É um sistema, então, que oferece toda essa dinâmica aí dentro da região central, que é uma região bem adensada. E aí, com 6 anos de operação, o VLT já traz algum legado, né? A gente tem 88% de aprovação na última pesquisa, que foi feita em 2022, pós-pandemia, que era até uma dúvida de como vai ser a percepção das pessoas durante a pandemia, então a gente julgou muito positivo. Quase 100 milhões de passageiros transportados e uma taxa de evasão inferior a 12%. Essa taxa de evasão ela é importante porque a gente trabalha com um sistema aberto, onde a gente tem exemplos na Europa, por exemplo, que essa taxa chega a 40% em sistemas na França, e a gente tem um sistema, né, de fiscalização que ajuda a gente a controlar, e isso garante, então, uma manutenção de uma evasão controlada dentro do limite do que era esperado no início do projeto. Bom, além disso, a gente traz um legado para o turismo. Dentro daquele projeto de revitalização, a gente teve revitalização do Boulevard Olímpico, né? Ali em frente ao terminal de cruzeiros, e hoje é o 3º ponto mais visitado dentro do Rio de Janeiro, só perdendo aí para o Cristo Redentor e Pão de Açúcar, que aí também era demais, né? Imagina ganhar desses dois aí também fica difícil, mas muito positivo também, né? Além disso, o VLT também conecta os equipamentos turísticos que a gente tem dentro da região, passando ali museus, roda gigante, biblioteca, teatro, Museu Nacional, pode estar a Confeitaria Colombo também, que é possível chegar usando VLT, entre outros. E a gente também tem um resgate, o legado cultural, né? A linha 3, principalmente, como ela passa uma região ali muito, com a presença da cultura africana muito grande, a gente teve, então, um resgate desse legado, com todas as paradas assumindo binômios, né, em homenagem à cultura africana, e a criação do Memorial de Santa Rita, ali bem próximo do Largo. Bom, então, entrando um pouco mais aí no nosso tópico de mobilidade e sustentabilidade, eu vou falar um pouquinho, então, mais ou menos de 3 aspectos aí dentro dessa perspectiva, né? Sustentabilidade ambiental, sustentabilidade cultural, né, econômica e social. Então, falando aí primeiro em relação aos investimentos, né, um dos papéis muito importantes aí que a gente percebe com a implantação de VLTs é realmente o desenvolvimento urbano, a valorização local. Então, a gente tem 3 exemplos aí, que é em Freiburg, na Alemanha, que a gente teve a região com aumentos de 15% a 20%, né, da região. Em Ontário, no Canadá, essa valorização chegou a 25%. Em Le Mans, na França, isso representou desenvolvimento com 1.500 novas moradias, né? Além de um centro de entretenimento, museus, etc. Então, todos os 3 aspectos a gente pode perceber também aqui no Rio. A revitalização da região portuária, ela teve uma valorização já muito grande, a gente percebe isso, a dinâmica melhorando, a própria questão dos comércios, novos empreendimentos surgindo na região. Então, a gente percebe essa valorização e toda aquela conexão, todo aquele estímulo que o transporte público ele traz, que é muito importante para a valorização e sustentabilidade nesse sentido. Além disso, a questão da sustentabilidade na mobilidade propriamente dita, né? Quando a gente fala de uma alternativa de transporte
onde você tem uma estimativa de 50 mil carros a menos nas ruas do centro do Rio, que é uma região bastante adensada, a gente tem nível de emissão de poluente muito maior, então isso já começa a pintar ali esse aspecto também ambiental, mais segurança e previsibilidade, dado que você tem um sistema regular e o sistema sobre trilhos, ele tem uma característica muito marcante em relação à segurança e previsibilidade, e também a questão da otimização da calha pública, né? Quando você compara um VLT, você pode fazer uma comparação direta como se você estivesse substituindo 300 carros, 5 ônibus ou 2,3 BRTs. Isso fica muito explícito quando a gente olha para essa imagem, que a gente vê 200 pessoas distribuídas em 177 carros. Quando você retira os carros, olhando para as pessoas, né, você vê em bicicletas, em 3 ônibus e dentro de um VLT. Então, a gente tem uma otimização muito grande realmente do espaço público, onde você começa a abrir margem para utilizar aquela região pensando numa região central, que é uma região muito valorizada, e a gente tem espaço para você criar ciclovia, melhorar o passeio, ou até mesmo outras iniciativas comerciais, enfim. Então, realmente muito importante esse papel que os sistemas sobre trilhos trazem, né? Com relação à sustentabilidade ambiental, não vou ficar aqui me atendo à questão da eletricidade, né, que é muito comum, mas vou trazer alguns pontos que talvez nem todos saibam, né? O VLT, ele, por ser todo elétrico, a gente tem a opção de comprar energia no Mercado Livre e a gente faz opção por energia incentivada. Então, 100% da energia do VLT, ela é proveniente de fontes não poluentes, né? Então, isso já traz uma contribuição muito maior em relação à emissão de poluentes. Só em 2019, que foi o nosso ano aí pré-pandemia, né, de melhor operação em termos de volume e etc., o VLT deixou de emitir 8,3 toneladas de gás de efeito estufa. Além disso, o nosso sistema de lavagem de trens, ele reaproveita 80% da água, né, permitindo, então, mais de 700 litros por ciclo. Ali tem um pequeno vídeo que mostra como funciona. A gente tem o lavador dentro do nosso pátio e o trem passa para ser higienizado, toda essa água retorna para o circuito e 80% dela é reaproveitada. Então, isso traz, lógico, também uma economia também, né, no questão do consumo e a sustentabilidade na utilização do recurso hídrico. E, por fim, a gente tem outras iniciativas também, como nós também temos frota automotiva, nós temos outras iniciativas também em relação a combustível fóssil, né? O abastecimento de toda a frota do VLT, ele tem que ter, no mínimo, ele tem, em média, hoje, 16% de combustível não fóssil, a gente utiliza etanol. E essa é uma meta do próprio grupo CCR, né? E a gente está sempre perseguindo ampliar, buscando também um pouco mais de atuação nesse sentido de emitir menos poluentes, né, na atmosfera, contribuindo nesse sentido. Já olhando para a parte de responsabilidade social, o sistema ele possui projetos também nesse sentido, como, por exemplo, programas de visitas, onde a gente recebe jovens, adolescentes da região. Para quem não sabe, o nosso pátio fica muito próximo ali da comunidade da Providência, que é uma região que a gente tem bastante, assim, instituições, ONGs e também a própria população da região, e essas visitas são no sentido de propagar o comportamento seguro que a gente tem internalizado dentro do sistema sobre trilhos, dentro do VLT, né? Então, é um tipo de exemplo, e a gente também tem gratuidades do VLT casado com o Museu da Manhã, que é mais um projeto do grupo que viabiliza também essa gratuidade para ONGs e projetos sociais, tá? Então, trazendo também um aspecto que não está diretamente ligado ao transporte, mas que a gente, enquanto concessionário e que visa a sustentabilidade, também contribui desta forma. E, por fim, não menos importante, a questão de acessibilidade. A gente tem no sistema público, né, que deve ser universal. O VLT, até por ser um sistema mais novo, ele já foi extremamente pensado nesse sentido, né? Então, a gente, além de ter as paradas totalmente niveladas, avisos sonoros dentro dos trens,
botões de acionamento para portador de mobilidade reduzida, né? Toda sinalização que também favorece, né? Esse foi já uma premissa do projeto e contribui também nesse sentido de tornar o sistema mais inclusivo, né? E, por último, a gente tem mais um projeto recente, que é o Escute Seu Caminho, que é possível deficientes visuais dentro do VLT utilizar por meio de qualquer plataforma de streaming, utilizar áudios que vão ali narrando o caminho que o VLT vai fazendo, trazendo também essa proposta de sustentabilidade e inclusão social. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar um pouquinho para vocês, né? Então, assim, trazer uma perspectiva do operador, né, de como a gente enxerga essa questão de sustentabilidade dentro desses 3 pilares que eu falei, e estou aberto aí às novas discussões, dúvidas que vocês tiverem em relação aos temas ou tópico. Perfeito. Obrigado aí, Vitor. Excelente a sua apresentação, muito interessante a operação do VLT. Bom, e como eu falei, vamos deixar as perguntas para o final. Se está tudo certo lá, eu convido o Renato Barrandia Júnior, né, ele é secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade de Niterói, arquiteto urbanista formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Cláudio? UFRJ. Sim. Está aí? Está me ouvindo, não? Alô? Oi? Alô? Está me ouvindo? Eu escuto em casa aqui. Na plateia, não. Estamos ouvindo. Está com um problema ali na sala, Orivaldo? Tudo ok, Cláudio. Estamos te ouvindo. Obrigado, desculpa. Achei que não estava me ouvindo. Bom, então vou apresentar o Renato, se está tudo certo lá. O Renato Barrandia Júnior é secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade de Niterói, é arquiteto urbanista formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Foi premiado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil em 2003 e 2020. É mestre em Engenharia e Transportes pela COP. E, se o Renato está concordando, eu passo a palavra para ele. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Bom dia a todos. Acho que ainda bom dia. Bom, já fui apresentado. Muito bom estar aqui de volta ao UFRJ. Me formei arquiteto aqui, fiz meu mestrado em Engenharia de Transportes aqui na COP. Já há bastante tempo, 20 anos. E agora eu vou trazer para vocês um ponto de vista aqui mais do planejador, né, do administrador público. Trabalho há 6 anos como secretário de Urbanismo e Mobilidade em Niterói. Lá a gente integra, então, o planejamento e uso do solo, com o planejamento da mobilidade, de transportes. Se puder botar aqui a apresentação, por favor, agradeço. Aí. Niterói completou semana retrasada 449 anos. Ano que vem a gente completa 450, então vou apresentar aqui para vocês de uma forma um pouco mais abrangente, sem entrar em detalhe de nenhum projeto especificamente, o que a gente vem fazendo. E o que a gente vem fazendo nesses últimos 6 anos, o que a gente tem planejado aí para o próximo ano já, né? Nosso foco nesses últimos 6 anos é a revitalização do centro de Niterói, é a principal centralidade do município, todos os bairros dependem do centro. O centro de Niterói, no nosso plano diretor, é macro-área de integração metropolitana, tem esse nome porque, de fato, ele faz a integração da região metropolitana, do leste metropolitano, principalmente com a cidade do Rio. São 3 milhões de habitantes que vão desde Niterói, Maricá, até São Gonçalo, Itaboraí, e que tem que se deslocar para a cidade do Rio. Niterói, como toda a cidade, nasceu do seu centro. Primeiro plano urbanístico de Niterói, de 1833, um pintor francês fez na época. Não sei se você... Aqui não tem pointer, não, né? Aqui não tem laser, não, né? Tá. Ele é meio... Tá, mais para lá. Enfim, o centro de Niterói foi sendo aterrado, a gente consegue observar o terrado São Lourenço mais ao norte, esse aqui é o terrado norte. Primeira expansão de Niterói aconteceu por meio
desses aterros. Até a década de 70, a única forma de conexão entre a capital do antigo estado do Rio de Janeiro e o Distrito Federal, estado da Guanabara, era por meio do transporte público coletivo, não havia ponte em Niterói, né? Nessa época, então, toda essa conexão, a não ser por meio de um ferry boat de baixa capacidade, toda a conexão era feita por meio de transporte público de barcas, até que o destino da cidade foi mudado por uma obra de engenharia, uma das maiores do mundo até hoje. Essa foto aqui mostra bem aí a mudança de paradigma que foi concretizada, o transporte público lotado, e ali o último vão da ponte Rio-Niterói, que representava o futuro, sendo colocado. Desde então, o centro de Niterói passou por um processo de desprestígio, porque além dessa mudança na forma de ocupar a cidade, Niterói também perdeu a condição de capital do antigo estado do Rio de Janeiro. Junto com a ponte e com seus carros, né? Enfim, Niterói, até a inauguração da ponte Rio-Niterói, ocupava só 14% do que a gente conhece hoje como a área administrativa da cidade. Isso acontecia porque a população morava junto à antiga rede de bondes da cidade, o nosso VLT de antigamente, né? As linhas amarelas representam aquela rede de transportes, a população fundamentalmente morava onde tinha acesso ao transporte público, e com a ponte Rio-Niterói, em menos de 20 anos, Niterói duplicou de área. Em 1990, ela já tinha crescido mesmo que nos 400 anos anteriores. Nas décadas seguintes, esse processo de espraiamento urbano continuou, e aquela cidade que tinha cerca de 20 mil habitantes por quilômetro quadrado, hoje tem cerca de 8 mil habitantes por quilômetro quadrado. A gente viu o crescimento também reduzir as áreas verdes nesses últimos 40 anos, e a cidade dos nossos avós, compacta, perto do sistema de bonde, a pouco vem recebendo automóveis, e aí a gente tem que adaptar aquela cidade que existiu por 400 anos sem carro a receber esse novo veículo, encurtando calçadas, criando estacionamentos na frente marítima, o patrimônio histórico vai também se tornando estacionamento. E esse aqui é um vazio urbano, aquele aterrado que eu mostrei para vocês naquela foto, hoje é um grande estacionamento de outros municípios para fazer integração com as barcas em direção ao Rio, e também para quem trabalha no centro de Niterói. A frente marítima hoje se encontra obstruída, até em certo grau de degradação, estacionamento na frente marítima. Qualquer pessoa que vem de qualquer outro lugar e veja uma orla como a da Baía de Guanabara com estacionamento não deve entender o que se passa por aqui, e a gente perde esse potencial paisagístico incrível. Isso é só para ilustrar o potencial do nosso centro que está degradado, o que a gente busca a partir de agora. Desde 2013, com ex-prefeito Rodrigo Neves, agora com o Axel Grael, a gente vem investindo em reativar os equipamentos culturais que estavam vazios, mas também em mobilidade. A gente concluiu a obra do mergulhão na Marquês do Paraná, que havia 3 anos parada, um mergulhão que foi feito em parceria também com a Ponte Rio-Niterói, que melhorou muito a acessibilidade em direção ao eixo norte da cidade de quem sai do centro. Reurbanização de ruas, priorizando o transporte, e aqui que eu queria focar um pouquinho mais, que é mais a relação de transportes do solo. A gente não tinha transporte estrutural para a região oceânica, aquela que cresceu nos últimos 40 anos, porque cresceu na base do automóvel. Eu passei alguns anos fazendo audiências públicas prometendo um futuro para a população, que foi entregue em 2019. Essa aqui é a nossa transoceânica. A gente aprendeu muito com a experiência do Rio de Janeiro, a gente viu o que estava acontecendo com os BRTs, e ao mesmo tempo a mesma cidade do Rio, dando um belíssimo exemplo do VLT aqui no centro de Niterói, e a gente mudou a concepção um pouquinho do BRT clássico de manual. A gente tem um túnel aqui, 2 túneis, na verdade, de quase 1,5 km, com faixa exclusiva, faixas para tráfego geral e ciclovia, totalmente integrado o planejamento não motorizado com o público coletivo, com o individual motorizado. Esse projeto, a gente, em vez de fazer bilhetagem nas estações, a gente preferiu manter a bilhetagem nos veículos. As estações seguem muito mais a filosofia das estações do VLT, operam hoje muito bem. Com isso, a gente permite que os ônibus com a porta da esquerda funcionem no corredor,
como um BRT, e com a porta direita possam sair do corredor e atendam aos bairros como um sistema de ônibus comum. A integração entre alimentador e troncal acontece dentro do próprio ônibus. O ônibus não precisa ter transbordo entre a região oceânica e o centro de Niterói. Enfim, a gente se preocupou muito com a qualidade da arquitetura. Eu fui até ao VLT, na época que a gente estava elaborando, isso aqui é só uma história curiosa, e para entender como é que funcionava a questão da evasão, das estações, a única coisa que eles falaram, não coloque vidro no teto das estações. Esse é um vidro que vem importado lá da Bélgica. Quando tem manifestação, quebra, uma dificuldade enorme. Então, as estações têm cobertura metálica. E essa foto é muito curiosa, porque mostra como que um bom projeto de mobilidade também é um projeto de planejamento urbano, de urbanismo. Essa foto com essas pessoas foi tirada antes da inauguração do BRT, quem viu, do BHLS, que a gente chama lá em Niterói. No caso, a gente foi conversar com as pessoas, o sistema não está funcionando, não tem ônibus passando ainda. Não, as crianças estavam saindo do colégio, é como se fosse o banco da praça. A estação virou uma centralidade para o bairro. Nesse processo de espraiamento urbano, na base do loteamento, um do lado do outro, a gente percebeu que havia uma carência de espaços públicos de convivência, de integração social na região oceânica, e esse tratamento que a gente buscou dar para o nosso sistema lá mudou bastante. Uma antiga rotatória com carros e asfalto em volta dela toda e com posto de gasolina, acabou virando uma praça com uma estação, com banco, com bicicletário, para fazer integração entre modos motorizados e não motorizados. Enfim, só para concluir aqui, essa aqui é a Marquês do Paraná, também é um projeto que o Instituto de Arquitetos premiou em 2020, é um exemplo de ruas completas. Quando a gente resolve um gargalo, o engarrafamento se desloca para outro ponto da cidade, então o novo gargalo da cidade passou a ser a Marquês do Paraná, que é um acesso do centro de Niterói, né? A gente fez aqui uma série de demolições, vou mostrar a foto, mas hoje nós temos ciclovia segregada, tratamento paisagístico, baias e faixa exclusiva para ônibus, faixas para tráfego geral, tudo convivendo em harmonia hoje na cidade. Só com esse projeto a gente conseguiu reduzir em mais de 18 minutos de deslocamento linhas que perdiam esse tempo só em 3 quilômetros de percurso. Em 3 quilômetros, economizar 18 minutos mostra que tinha um impacto muito grande e o potencial que esse projeto também trouxe para a cidade. Além da sustentabilidade ambiental, todo esse paisagismo que vocês estão vendo, a drenagem das bocas de lobo, tem uma ali atrás da árvore, vai para um depósito de água, para uma cisterna, e é utilizada a irrigação, um sistema de irrigação para todo esse paisagismo. Enfim, durante a pandemia, a gente observou ali, durante a pandemia, 2020, a gente sofreu um baque muito grande, não só no transporte, mas na economia como um todo da cidade. Eu queria ter mostrado isso aqui, só um vídeo. A gente já viu isso aqui é do ano de 2020, comércio abrindo, pessoas utilizando só porque uma estação foi colocada nessa rua, Marquês do Paraná. Então, o poder indutor que o transporte tem de induzir o desenvolvimento urbano. Enfim, essa aqui é para concluir a foto da obra. Nós desapropriamos 4 prédios, a gente implodiu 4 prédios que estavam aqui desse lado mais à direita para fazer toda essa requalificação, e para cada R$1 que a gente investiu em infraestrutura, a gente investiu 116 milhões nessas obras no centro de Niterói só, até 2021, já retornaram 348 milhões em investimentos privados. O Reviver Centro, sem querer comparar Niterói, que tem 500 mil habitantes, com a cidade do Rio, que é 12 vezes maior, licenciou já 2.000 unidades, 3.000 unidades no centro do Rio. Niterói já tem 2.000 unidades habitacionais no centro do Rio, próximo do comércio, do transporte, do emprego. Enfim, para cada R$1 que a Prefeitura de Niterói investiu nesses últimos anos, 3 já foram investidos, retornados pelo setor privado. Enfim, tem uma série de outros projetos que eu poderia estar trazendo aqui, o Centro 450, plano de mobilidade, mas acho que focar um pouquinho nesse poder de realização do nosso trabalho pareceu ser mais adequado aqui hoje. Estou aberto a perguntas. Obrigado. Bom dia. Muito obrigado, Renato, pela excelente apresentação, muito interessante, o caso de Niterói. E, bom, se está tudo certo lá na sala, a gente poderia dar início à nossa
roda de perguntas, né? Vamos Cláudio? começar. Sim, Está por aí? alô? Orivaldo, está me ouvindo? Alô? Oi, Cláudio. Orivaldo, está me ouvindo? Sim. Bom, obrigado aí, Renato, pela apresentação. É muito interessante aí o caso da cidade de Niterói. E se a gente está tudo certo lá na sala, a gente pode dar início na roda de perguntas, né? Aí eu sugiro começar aí pelas perguntas lá na sala. Obrigado. Bom, parabéns para os dois aí, as duas palestras, ambas muito, muito interessantes. Eu quero fazer pergunta para os dois, vou fazer primeiro para o colega do VLT, tá? Eu perdi o comecinho da sua palestra, não sei se você apresentou. Qual está sendo a taxa de utilização atual do VLT nos horários de pico, né, em relação à capacidade? Tá. A gente depende muito da linha, né? Quando a gente fala da nossa linha 3, que é o principal eixo que conecta a central à região da Rio Branco, que hoje é nosso centro comercial, vamos dizer assim, a gente tem uma taxa de lotação bem considerável, né? Ali em torno de 80%, 90%. Só que é uma linha muito pendular. Aí quando a gente vai para a região da Rio Branco, que a gente tem a própria linha 1 e a 3, desculpa, e a linha 1, a gente tem uma movimentação grande. E aí, nesse momento, a gente tem um pico de almoço, que também chega a uma proximidade grande, assim, da taxa de lotação. Só que, hoje, esse eixo do VLT, ele tem uma lotação considerável, tá bacana. A grande questão é na região portuária, que como a gente não teve o desenvolvimento econômico que era esperado, essa é a parte do VLT hoje que está mais ociosa, né? Mas muitas pessoas não sabem, o VLT transporta 80 mil, hoje, depois da pandemia, 80 mil passageiros por dia, que para um sistema de média capacidade, que está metade praticamente da região sendo usada, é um volume bom, principalmente quando se compara outros VLTs ao longo do mundo. Não, legal, muito interessante. Isso que você falou é legal, que eu percebo que as pessoas utilizam o VLT para ir almoçar em outro lugar, né? Que trabalha no centro. Ah, quero almoçar em outra região do centro. Vai de VLT almoçar e volta, né? E muito rápido, né? Isso é muito interessante. Sim, exatamente. Eu até comentei isso na apresentação, né? Ele tem esse papel realmente de capilaridade e distribuição, né? E como as 3 linhas as sobrepõem e elas passam praticamente por toda ali a região do centro, fica muito conveniente, porque você tem a regularidade, a previsibilidade, segurança, fica realmente, a gente percebe essa dinâmica muito grande. Sim, é um caso de sucesso. Só mais uma pergunta. E assim, o VLT, eu vejo que ele foi fundamental fazer a integração dos modais ali no centro, né? Do aeroporto, com as barcas, com o metrô, com os trens e com a rodoviária Novo Rio, né? Como é que vocês avaliam o sucesso nessa integração de todos os modais de transporte que estavam desintegrados ali no centro, antes do VLT? Sim, a gente percebe isso, né? Até mesmo nos números, né? De integrações, e funciona muito bem hoje em termos fisicamente. A gente tem ainda algumas oportunidades na questão da integração tarifária, que não é um problema especificamente ali do VLT, mas eu diria um problema do estado do Rio inteiro, né? Como a gente tem mais de um bilhete único, às vezes o usuário está coberto por um, outro não está, então esse eu diria que é a cereja do bolo para a gente conseguir concretizar essa integração de forma mais efetiva. É o próximo desafio, né? Exatamente. Bilhete único que não é único, né? Eu não entendo isso. Exatamente. Porque não é único no estado do Rio. Tá legal, parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço. Posso perguntar o outro agora, Renato? Muito legal essa parte. É Renato, né? Muito legal. Sou de Niterói também, tá? Sou conterrâneo e eu sou ciclista, eu uso carro, ônibus, bicicleta e barca, tá? Em Niterói, né? E no Rio sempre possível uso VLT. Então eu posso dizer que sou usuário de todos os modais no Niterói. E a gente nota que a evolução foi muito grande no município, né? Agora a gente consegue se deslocar de bicicleta de Caraí para a região oceânica, de Caraí para as barcas e atravessar para o Rio de bicicleta, né? Isso é muito legal. Não só final de semana, durante a semana também, isso foi muito importante. Agora, cara, assim, eu acho que o principal problema, assim, o impacto do trânsito de Niterói não está dentro de Niterói. É o pessoal que precisa vir de São Gonçalo e Itaboraí
para Niterói só para pegar a barca para chegar no centro do Rio, né? E o que eu comentei na palestra de ontem, né? Porque não se pensa em expandir o sistema de barcas para São Gonçalo, porque isso resolveria grande parte dos problemas, né? Poderia ter impacto econômico, talvez reduzir o movimento no comércio de Niterói. E isso é um fato que precisa ser discutido, seriamente precisa ser encarado. Mas você conseguir deslocar passageiros, né, que vem de São Gonçalo e Itaboraí para uma barca que saísse de São Gonçalo direto para o Rio, nossa, isso aí mudaria a qualidade de vida de todo mundo na região metropolitana, no Rio de Janeiro inteiro, né? E assim, eu já vislumbrei, conversei isso com muita gente, né? Um ponto ideal para a estação das barcas em São Gonçalo seria talvez na direção ali do shopping São Gonçalo, que fica na beira da BR-101, né? Tem o terreno ali do piscinão que não está sendo utilizado, poderia se construir um terminal de ônibus ali de integração e facilitar o deslocamento da galera que vem de Itaboraí e de toda São Gonçalo para ali pegar uma barca e atravessar para o Rio, né? E assim, então, eu acho que esse problema estaria a nível de estado, né? Não ao nível da prefeitura de Niterói. Queria ouvir suas considerações. Assim, eu trabalhei no PDTU de 2015, fiz parte da equipe que elaborou os 2 relatórios lá do plano, e naquela época, 2013, 2012 mais ou menos, eu tinha essa mesma crença. É a crença que eu acho que todo o senso comum de Niterói compartilha. Quando eu comecei a trabalhar na Secretaria de Urbanismo, essa crença foi mudando um pouco. Conversando com a CCR Barcas, a gente percebe que só antes da pandemia, números antes da pandemia, no antigo normal, 18% da demanda das barcas vinha de São Gonçalo. 80% era de Niterói. 2%, 3%, 5% no máximo de outros municípios. Então, assim, construir uma infraestrutura para aliviar em 18%, não acredito que isso justifique, mas vai concorrer com ela mesma, que já vem sofrendo com perda de demanda há bastante tempo. Mais do que essa integração, que eu acho que pode ser uma oportunidade de ser bem tratada, né, é a forma como essa integração acontece. Eu mostrei aquela automóveis, aquilo é um vazio urbano ao lado do terminal João Goulart e ao lado da estação de barcas. O problema é deslocamento acontecer por automóvel. Eu não trouxe aqui, mas enfim, a partir de janeiro, fevereiro, a gente vai começar as obras no entorno do Caminho Niemeyer, e aquele estacionamento vai ser fechado para ser urbanizado e até o dia 22 de novembro ser entregue como um novo bairro da cidade. É o nosso Centro 450. Vai ser entregue em 22 de novembro. Retira-se os carros e o primeiro impacto acabaram essas viagens. Da noite para o dia. Porque a Niterói tem um problema muito grande com adensamento, assim. O morador de Niterói tem urticária quando se fala de adensamento. Mas vamos pensar como engenharia de transporte. Hoje aquilo é um grande polo atrator de viagem por automóvel de manhã, expulsa essas pessoas durante a tarde, viagem pendular. A gente vai inverter essa lógica. A gente vai tirar o estacionamento, interromper esse ciclo e vai colocar pessoas, que aí vão passar a ser origem e não mais destino motorizado, gerando viagens para o próprio centro de Niterói e em outras direções em contrafluxo, melhorando até, otimizando ainda mais a rede. Enfim, essa integração entre transportes do solo que a gente vem fazendo há 6 anos lá e vem obtendo esses resultados. A rede cicloviária, que era praticamente nenhuma em 2013, de 2017 para cá, a gente entregou 100 quilômetros em Niterói. 100 quilômetros, para vocês terem uma dimensão, uma noção geográfica, equivale... Niterói equivale ao centro do Rio e à zona sul do Rio, tá? Então, são 100 quilômetros de rio nesse espaço. Pode passar. Então, só para concluir, assim, a questão da estação em São Gonçalo, e ainda tem toda uma discussão, como é que alimenta essa estação, de onde vêm essas pessoas, o tempo de integração, se não é mais fácil sair de casa e ir direto para o Rio de carro, porque vai perder muito tempo de ônibus integrando com essas barcas, e o tempo das barcas em São Gonçalo. Barca, né, o transporte aquaviário é extremamente caro de operação, em termos de operação e manutenção, tem custos muito elevados. Quem que paga essa conta? É muita complexidade para capturar muito pouca gente. Então, acho que outras soluções. A gente está trabalhando no terminal do Caramujo. 1/3 de todos os ônibus que chegam no centro de Niterói hoje de outros municípios vão ficar nesse terminal. A gente vai fazer uma linha de integração. A gente está tirando o veículo motorizado individual. A gente vai reduzir ônibus que opera ocioso de outros municípios por causa da sobreposição, engarrafam o nosso centro, vão ficar nesse terminal do Caramujo. A própria Alameda está sendo requalificada, qualificando, tratando as estações como o VLT do Rio, a Transoceânica de Niterói. O usuário do automóvel naturalmente vai acabar
querendo utilizar esse serviço novo com as faixas exclusivas. Enfim, acho que esse conjunto dá muito mais trabalho, não é uma bala de prata igual uma estação, mas gera o mesmo impacto. Excelente. Próxima pergunta. Se tiver alguma pergunta mais. Olá, boa tarde. Meu nome é Anira, eu sou moradora de Niterói também, e o meu tema de TCC foi até sobre esse trecho que hoje virou ciclovia, ali na Marquês de Paraná, sobre a parte de drenagem. Foi mais voltada à área de drenagem, porque eu estava propondo a área que ela fosse toda de pavimento permeável, porque morador de Niterói sabe que lá alagamento às vezes é um problema para a gente, né? Aí vocês sabem se existe algum projeto ali que tenha essa captação da área toda para diminuir vazão de volume d'água durante chuvas, enseadas, essas coisas? Olha, muito legal contar isso. Enfim, não dá para falar sobre todos os assuntos, mas quando o foco é drenagem, tem um vídeo que um morador fez numa chuva. A gente fez essa obra Marquês do Paraná em 8 meses. Eu levei 1 ano e meio fazendo projeto executivo para executar em 8 meses essa obra. E foi durante a pandemia, e em fevereiro, podem pegar nas estatísticas, fevereiro de 2020, foram 29 dias, fevereiro, 26 choveram. E a gente tinha lá toda a sinalização temporária de obra, a chuva levava embora, os moradores filmavam isso. Depois que a obra acabou, acabaram também esses transtornos. No caso da Marquês de Paraná, como eu falei, toda a captação de água ali da drenagem vai para uma cisterna. Lógico, tem um extravasador, se for uma chuva muito grande, vai direto para a rede de drenagem, mas a gente faz a reservação dessa água e fica utilizando por até 10 dias. Para uma chuva é capaz de abastecer, irrigar por 10 dias todo aquele paisagismo. Então, tem essa preocupação. Se a gente vê nas calçadas, tem grama intercalada com piso para gerar áreas permeáveis. Enfim, esse projeto teve todo esse cuidado. A gente está estendendo ele agora em direção à região norte. O último elo faltante da rede cicloviária, o pessoal de Niterói sabe, do centro com a região norte, é justamente continuar com a Marquês do Paraná, fazendo esse último quilômetro de ciclovia dentro da cidade. A gente vai integrar toda a cidade por rede cicloviária, desde aquelas zonas de expansão, pela ciclovia do túnel, passando pela orla até a região norte. Falta só esse último quilômetro, que também é uma obra de engenharia mais complexa. A última. Eu ia perguntar justamente sobre a ciclovia, mas que você já respondeu. Só contar um estudo de caso interessante, talvez você não saiba. Ali na Marquês de Paraná, onde teve a demolição para abrir a avenida, meu primo tinha um comércio ali, o comércio dele foi demolido, tá? Mas veja, né, sem drama. Olha Não vem ao caso. Olha a oportunidade, né? Rolou um drama familiar na época e tal. Ele até tinha desistido, depois ele conseguiu um ponto melhor na Álvares de Azevedo, em Caraí, com aluguel mais barato, e ele tá morando em cima, no prédio, em cima do ponto onde é o comércio dele. Ele transferiu o negócio para lá, tá gastando menos, morando melhor e aumentou o público dele. Então criou oportunidade para todo mundo. Só uma última informação, para vocês entenderem o impacto de uma obra dessa. Essa obra teve 800 metros. Uma rua completa de 800 metros. Custou 15 milhões, pagos com a arrecadação da outorga onerosa do Centro de Niterói da Operação Urbana. A gente desapropriou lá 80 apartamentos, levou 8 meses. E em 8 meses, o morador de Caraí, que é o bairro mais... é a Copacabana de Niterói, fica distante 800 metros do centro de Niterói. Imagina se Copacabana ficasse a 800 metros do centro do Rio. Mais ou menos isso. As pessoas iam de carro, porque essa avenida não tinha nenhuma condição de andar de bicicleta e a pé. Tem umas fotos antigas que infelizmente eu não trouxe, de ciclista sendo espremido pelos ônibus. Essa competição por espaço, fazer com que a falta de iluminação... Quando a gente inaugurou a iluminação pública, eu ficava até 10 horas da noite na obra, as meninas andando sozinhas de bicicleta naquela rua que era tipo uma cracolândia na cidade. Era um espaço público degradado que foi revitalizado, o comércio abriu, e hoje as pessoas circulam a pé, tem engarrafamento de bicicleta. Para concluir, a Marquês do Paraná, nos nossos levantamentos, tem, por dia, né, uma média de 250 ciclistas por hora. Isso é média do dia, média diária. 250 ciclistas. Em Copacabana, a da Avenida Atlântica tem 320.
ciclistas por hora, e eu estou falando de dimensões, escalas de cidade completamente diferentes, para vocês entenderem a importância dessa obra. Cláudio, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Eduardo. Pode. Eduardo, sou professora Marina Baltar, e você falou um pouco do planejamento de demanda, né, da linha 4 do metrô, e a gente está falando muito de transporte público, mas junto com a inauguração da linha 4, a gente teve a duplicação do elevado do Joá, né? Aí quando você fala dessa sobreposição de planos, como você acha que foi o impacto, né, dessa duplicação nessa previsão de demanda do metrô da linha 4? Além do edifício garagem, que você comentou no Jardim Oceânico, né, que não foi feito, mas a gente tem a integração com o BRT, a gente vê hoje um grande embarque e desembarque de Uber, de táxi naquela região, né? Mas o impacto da duplicação, porque de alguma forma você deu o transporte público, né, mas você também facilitou o veículo particular. Marina, né? Isso. Oi, Marina. Pois é, eu me lembro dessa época daí, foi com uma tristeza muito grande que eu vi esse investimento aí. Quer dizer, na medida que você manda dois sinais, né? Que é que você melhora o transporte público, porque você quer atrair as pessoas para o transporte público, não só facilitar a vida de todos, né? Mas você, ao mesmo tempo, facilita, né, o movimento de veículos, de automóveis em direção à Zona Sul. Quer dizer, você não resolve o problema, porque você tem problemas, você com aquele, certamente diminuiu um pouquinho o tempo aqui ou ali, mas você transferiu aquele problema para outro lugar, você reduziu a demanda de um meio de transporte coletivo, ou seja, você aumenta desnecessariamente o consumo de combustíveis fósseis, ou deixa de reduzir, né? Certamente teve impacto, né? A demanda prevista para a linha 4, eu não tenho os números aqui, mas ela, na verdade, foi muito menor do que o que se previa anteriormente, não só por causa disso, né? Mas também por causa desse tipo de iniciativa. É o que eu falei ali, que eu acho que é um problema que eu venho participando de diversos planos, enfim, há 50 anos quase que eu estou na área de transporte, e sempre que eu tenho oportunidade, reunião com o pessoal de Estado e tudo, uma coisa que eu venho sempre falando, a impressão que dá é que os planos são feitos e que não há uma confiança, né? Não se acredita de alguma maneira naquilo, porque você vê quase que imediatamente iniciativas em direções opostas, né? Ou paralelas, como a gente vê a implantação do BRT Transbrasil, em cima do itinerário que se prevê para o metrô, né? Eu me lembro, numa época, discutindo aqui, não vou entrar no mérito, quem tem razão, nem quero dizer que eu tenho razão, só mostrar que é um questionamento. A minha dúvida é que um estudo do BRT Transbrasil previa, em determinado trecho, cerca de 60 mil passageiros hora. Isso é o dobro do recorde mundial. Quer dizer, então, não vai acontecer, né? E se acontecer, vai ser um problema muito sério. Quer dizer, há uma coisa que é o desejo que se tem, é uma coisa que são os recursos que se dispõem. Tudo bem, isso tudo é real, mas se a gente não tiver planejamento integrado e se respeitar cada planejamento que é feito, se agir de acordo com aquele planejamento, se for necessário questionar, que se questione, que se discuta, mas não é isso que eu tenho visto acontecer, né? Que eu tenho visto no espaço de últimos 10 anos, por exemplo, com meia dúzia de planos que não conversam exatamente entre si, quer dizer, eles mudam de direção aqui e ali, sem que se entenda direito por que uma coisa foi feita. É claro que tem que se modificar o plano, é claro, mas eu não vejo um procedimento assim, vamos dizer, sistemático e organizado de mudanças de direção, e, como você disse, se vê frequentemente iniciativas de sinais trocados, como esse que você citou. Bom, obrigado aí, Marina, Eduardo, aí pela resposta. Tem mais alguma pergunta aí, Marina? Tem. Oi, boa tarde. Eu sou o Manuel. Queria fazer uma pergunta relacionada à parte da VLT. Você falou um pouco dos projetos que vocês têm relacionado, envolvidos com a comunidade. Eu queria saber se vocês têm projeto de estágio. Nós temos sim, é um programa de estágio pelo Grupo CCR. Aí para ter mais informação, é só entrar no site do grupo, lá vai ter toda a informação, qual o período de inscrição, mas tem sim. Sempre tem algum projeto nesse sentido de captar, inclusive da comunidade, né, da Providência, que está bem ali perto,
A gente já teve alguns projetos também de contratação de mão de obra local para poder fomentar também. Cláudio, temos aqui uma pergunta do professor Licínio, que está no chat, está nos acompanhando à distância. Eu vou fazer a leitura aqui, se me permite. Claro, claro. Parabéns pelas apresentações que nos forneceram um panorama geral sobre alguns dos sistemas de transportes do Rio e Niterói. E o Eduardo Leal, inclusive, realça as características do planejamento do metrô ao longo do tempo, né, que ajudaram a entender o motivo da população do Rio conviver com uma mobilidade de péssima qualidade. Aproveito para perguntá-lo, a partir das suas experiências, quais recomendações teria para o planejamento contribuir para uma mobilidade mais sustentável? Posso responder, né? Olha, na realidade, o que eu vejo primeiramente, a resposta, a questão é fácil, né? Mas a resposta é difícil, né? Eu vejo muito o planejamento sendo feito ao sabor do momento, né? Você muda um governo aqui, muda um governo ali, e em vez de ser tratado aquele planejamento como uma obra assim, de continuidade, né? Sempre tem uma ideia nova para um lado ou para o outro. Então, o que a gente tinha que fazer? Primeiro, existe um ditado que eu não sei até que ponto que é verdadeiro, né, mas eu sempre repito, que é o seguinte: quando você não sabe onde você quer chegar, né, é muito pouco provável que você chegue lá, né? Então, a gente começa muito por ideias novas, né? Quer dizer, agora, surgiu um novo, vamos inventar um aqui qualquer, surgisse agora um VLT aéreo, né? Que não precisasse trilhas de nada disso, aí alguém ia ter a ideia assim, onde é que nós vamos colocar esse VLT? Quer dizer, então, esse tipo de procedimento é um procedimento como não se deve fazer um planejamento. A gente primeiro precisa ver quais são os problemas que existem. Eu vi até pela apresentação do Renato, aí de Niterói, né, que eu entendi, pelo que eu captei, que o pensamento dele coincide um pouco com o que eu estou querendo dizer. Quer dizer, primeiro, onde é que a gente quer chegar? Né? Como é que a gente quer que a cidade funcione, ou que a região funcione, a região metropolitana, no caso? Esse é o primeiro momento. Então, se faz de forma macro, se vê, eu quero que a cidade funcione de tal maneira, as pessoas devem ter determinadas facilidades, eu quero privilegiar o transporte a pé, eu quero privilegiar o transporte não motorizado. Depois você vê como é que eu posso fazer isso. Aí vamos ver as linhas mestras e vamos agora partir para planos para executar isso, para executar cada um desses espaços. Né? Então, eu preciso de ciclovias? Não vamos sair fazendo ciclovia. Né? Vamos ver onde tem ciclovia. Para dar um exemplo concreto, para não fugir, eu, dando aula, uma aluna minha me perguntou, e ela tinha toda a razão, foi o projeto de conclusão de curso dela, né? Por que se fazia tanta ciclovia no Rio de Janeiro? Na praia e na Zona Oeste, que é onde o pessoal realmente andava de bicicleta, não tinha ciclovia nenhuma. Eu fui diretor de uma fábrica, na parte de planejamento, né? Tinha assim, 300 funcionários, uns 200 chegavam de bicicleta. Não tinha ciclovia nenhuma. Mas, na orla de Copacabana, nós tínhamos ciclovia para o pessoal passear de bicicleta no domingo. Faz sentido isso? Então, o que é? Se a gente não olha para onde a gente quer chegar, a gente não vai chegar lá. Nós vamos ter iniciativas aleatórias. Hoje é um BRT, amanhã é um VLT, depois de amanhã é um ônibus diferente. Enfim, é aproveitar modas de momento. Isso é muito ruim. Então, a maneira que eu vejo primeira coisa, onde a gente quer chegar? O que nós temos para isso? Quais são os recursos disponíveis? Agora vamos fazer um plano macro. Com esse plano macro, desse plano macro tem que sair um plano de ação. Um plano de ação factível e que possa ser acompanhado. Quer dizer, não adianta nada eu dizer que quero fazer um plano sobre a Bahia em 2025. Nós estamos em 2022. É lógico que não vai ter. Todo mundo sabe disso. Então, para que isso? Né? É como se deve trabalhar. Então, quer dizer, as ferramentas estão todas aí, nós temos recursos para fazer os estudos, mas têm sido feitos planos um atrás do outro, sem essa hierarquia. Quer dizer, que ir do objetivo final, ver o que você tem para fazer aquilo, que recursos eu disponho, que caminho eu tenho que fazer. Uma vez definido isso, vamos fazendo passo a passo. Tem que haver alguma mudança no meio do caminho?
Vamos ver, mudou o objetivo? Se não mudou o objetivo, toma cuidado, para você não pegar um atalho que não vai chegar lá. Tá? Então, não sei se eu respondi a pergunta do professor Licínio, que, aliás, eu tenho muita saudade dele, meu orientador, aí. Tínhamos que nos encontrar mais frequentemente, né? E tenho certeza que ele poderia contribuir melhor ainda, muito melhor do que eu aqui. Bom, obrigado aí, Eduardo, pela resposta. Obrigado, Vitor, aí, e Renato também, pelas apresentações, pela resposta. Mas já estamos no tempo, né? 12h30. Se vocês concordaram, a gente pode fechar a nossa roda de conversa. Eu acho que o assunto de mobilidade sustentável, no contexto, né, que a gente está vivendo agora de mudança do clima, né, de talvez colapso em alguns pontos das nossas cidades latino-americanas, dá para muito mais do que uma roda de conversa, né? Mas infelizmente vamos cumprir o tempo da nossa programação. Se vocês concordam, lá na sala, damos por fechada a nossa roda de conversa, tá? Muito obrigado aos três palestrantes. Uma salva de palmas.